Quanto tempo demorou para eu mudar meu corpo a partir dos 43 anos? Levou 1 ano para eu ver resultados mais consistentes, isso porque eu estava fazendo tudo errado. Então, nesse vídeo, eu quero falar com vocês justamente sobre esses pontos, para, claro, vocês não tenham que passar por isso e nem demorar esse prazo, e, evidentemente, quais foram os acertos que eu ajustei no decorrer dessa rota para eu finalmente conquistar o corpo que eu tanto desejava. Olá, senhoras, bem-vindas, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Valéria, tenho 51 anos e o objetivo desse canal é ajudar vocês. Que a gente se ajude, na verdade. Principalmente se você é uma mulher 40 a mais, 50 a mais como eu, 60 a mais, enfim. Porque as pessoas me perguntam o tempo todo o que eu fiz efetivamente para conseguir transformar o meu corpo como eu transformei. O fato é que a gente vê muito desse processo, são vários os exemplos, principalmente nas redes sociais, e às vezes a gente vê uma pessoa mudando o seu corpo completamente de um ponto A para um ponto B, como o meu nessas fotos, e a gente não entende o que a gente está fazendo de errado, né? E o que a gente pode fazer para otimizar esse processo e também conseguir. Por que eles conseguem e eu não? Bom, no meu caso, como eu disse, eu perdi muito tempo. Eu falei 1 ano, mas foi 1 ano e meio, porque eu não estava conduzindo a coisa como eu deveria. Então, embora eu estivesse sim emagrecendo e perdendo peso, eu ainda carregava muita gordura no corpo, em termos de composição corporal, principalmente muita flacidez, porque é isso que acontece quando o processo não está ajustado, e, claro, principalmente na bendita parte da barriga. E é isso que acontece, principalmente a partir dos 40 anos. Vocês já devem ter notado isso, porque, gente, um corpo bonito, tonificado, saudável, é diferente, porque a gente está falando em termos de composição corporal. Então, muitas pessoas falam, eu perdi tanto de peso, mas o índice de gordura desse corpo está lá em cima. Isso se apresenta, inclusive, através da flacidez. Emagrecer é diferente de perder peso. E que vocês também devem ter notado é que coisas que funcionavam no nosso corpo quando a gente era mais jovem, a partir de então, simplesmente não funciona mais. Bom, vamos ao que interessa. O primeiro erro classicão que eu cometi foi fazer uma tonelada de cardio. Eu fazia bike, eu fazia escada, eu fazia transporte entre 40 minutos, 1 hora. Eu até fazia musculação, só que eu fazia musculação depois. Sendo que, desde o começo, a minha prioridade, a nossa prioridade tem que ser o treino de força. Então, depois que você fez o cardio, você já não está mais com a mesma energia e você vai fazer uma musculação, que é a prioridade, de uma forma mais fofa. A segunda coisa que eu fiz de errado, ajustei, tá? A minha prioridade, tudo bem. Tive ciência de que musculação primeiro, cardio depois, mas eu insistia em treinar em jejum, eu não dava importância para a alimentação antes do treino, eu morria de medo de carboidrato, então como é que eu ia ter um treino decente, com potência, com força, realmente indo no meu máximo, se eu não estava abastecida, se meu tanque estava completamente vazio? Então, assim, uma grande ingenuidade, um erro também muito clássico, e é tão difícil construir massa muscular a partir dessa faixa etária, e sinceramente, como? Sem carboidrato, sem proteína? Impossível. Então, a gente tem que ter ciência de que nessa idade, principalmente, massa muscular é ouro. Terceiro lugar era o treinamento de força que eu estava fazendo. Então, dei ouvidos a alguns gurus que falavam sobre a queima de gordura na musculação para otimizar isso com o máximo de repetições. Então, eu fazia de 15 a 20 repetições,
com um peso de médio a leve, até para conseguir carregar essas 20, e de forma fofa, sendo que crucial, claro que sempre mantendo a boa execução do treino, né? Porque você tem que não executar de qualquer forma, mas a maneira que você consiga carregar aquele peso, que aquele peso esteja apropriado para você, mas você sim colocando o seu máximo e garantindo de 8 a 12 repetições. Isso vai favorecer para que a gente construa a massa muscular e nesse processo de construção é o que vai acelerar o nosso metabolismo de verdade. Quanto mais massa magra, quanto mais massa muscular, mais célere é o metabolismo. E não se preocupe, tá? Você vai falar, nossa, esse número de séries com peso realmente pesado, eu não quero ganhar volume. Oh, who are you? I'm Amanda. Não se preocupe, nem que você queira, vai ser uma coisa fácil assim. Você não vai ganhar volume, você vai recuperar a massa muscular perdida, né? Nesse processo todo de envelhecimento, que é o que acontece e cada vez mais à medida que a nossa idade avança. Bom, a partir desse momento, pouco a pouco, eu fui ajustando a minha alimentação, né? Consumindo mais proteína, mais carboidrato, ajustando também a dose ali de gordura dos meus macros no geral, mas ainda assim com aquele pé no medo, né? Sempre querendo baixar o número de calorias, estava consumindo mais ou menos 1.200 calorias. O fato é que parece contraintuitivo, né? Bom, simples assim, vou comer menos 1.200 calorias e vou emagrecer. Só que o nosso corpo é inteligente. Então parece contraintuitivo, mas não é. Simplesmente comer menos, você não vai dar conta do seu treino e automaticamente o seu corpo faz a lei da compensação e reajusta esse metabolismo e ele vai ficar mais lento. O que eu quero dizer é que você realmente pode reconstruir e recalibrar o seu metabolismo. E foi isso que eu fiz quando eu ajustei essas calorias. Por quê? Com as calorias baixas, outro erro clássico, quem nunca, né, mulheres, cometeu isso de se enfiar numa dieta que faz com que a gente passe fome e chega final de semana ou até antes, a gente vai com gana total no chamado dia do lixo e come absurdamente e coloca todo o processo a perder. Então, eu passei a ajustar essas calorias e pouco a pouco eu fui fazendo, já que eu não tenho nutricionista, é claro que dá aquele medinho, você vai tentando, você vai se desafiando, seu corpo vai respondendo. E isso foi crucial diante desse erro de comer pouco, de passar fome, para que eu saísse do meu próximo erro em que eu estava estagnada por conta disso. Baixíssima caloria, passar fome. Isso é um erro crasso. Bom, então até aqui eu falei tudo que eu fiz de errado para que eu perdesse tempo, né, esse 1 ano. Então vamos falar agora sobre o que eu fiz de certo, né? E como o que é certo é o mais importante, eu vou contar para vocês com detalhes quais foram os ajustes que, acreditem, a partir do momento que eu ajustei isso, eu consegui ver resultado consistente em semanas. Fiz assim, comecei a colocar mais proteínas, cerca de 1,2 gramas por quilo de peso corporal. Então isso já automaticamente melhorou meu treino, viabilizou minha construção de massa magra. E além disso, além de ajustar a proteína, já comecei a monitorar minhas calorias como um todo, né, distribuídas em 4 refeições diárias, equilibradas, naturais, forte, rica em nutrientes, carboidrato, frutas, legumes. Pasme, tem gente que tem medo de fruta, assim como tem medo de carboidrato. Deus me livre comer pão. Deus me livre frutose. Saladinha que também não emagrece. Por que não emagrece? Porque tem tomate. Tomate é fruta. Sim, ajustei tudo. Até balança comecei a usar, tá? Que você vai usar no aplicativo,
você vai pesar a sua comida, você vai ter controle do que você consome, e aí, consequentemente, acabou a sabotagem. Tem razão. Não existe mais fome, pode existir vontade de comer, mas a fome não dá pra gente segurar. Então você não vai se sabotar na semana e nem vai ficar que nem uma capivara raivosa pro final de semana querendo comer uma pizza inteira, um bolo inteiro, sem passar fome. Olha só essa belezura de almoço. Cerca de 400 calorias, sendo dessas 35 de proteína, cheinho de nutrientes, de fibras, todo equilibrado em macronutrientes, natural, sem frescura, preço honesto, excelente. É só saber se organizar. Você pode consumir em casa, você pode levar marmita, ou, se você estiver na rua, você encontra também tranquilamente no self-service. Ajustada a base da alimentação, treino de força, estava ali buscando o meu máximo mesmo, já abastecida, conseguia, progressão de carga. O que eu implementei? Ah, detalhe, musculação, até hoje, cerca de uma hora e pouco para completar meu treino, e faço no mínimo 30 minutos de cardio por dia, pós-musculação. Mas naquela época, no começo, onde eu tinha que perder mais, eu também inseri um treino de HIIT, o chamado treino intensivo de cardio. Então, uma vez por semana, eu também fazia um HIIT é um treino mais rápido, porque ele é muito mais intenso, e você pode fazer isso na esteira, na escada, no transporte. Agora, o fato é, dos acertos, o mais importante, o ponto crucial, o que me levou a ter a vontade, a disponibilidade, colocar isso como prioridade de ir atrás de conhecer e de aprender a fazer uma dieta correta, de saber como se treina devidamente, ter a disposição e me colocar nessa situação de acordar sem vontade, de saber que isso é normal, de saber que não existe motivação todos os dias, de saber que não é disciplina que te leva a praticar isso, né? É vontade, é motivação. E motivação é você encontrar o seu motivo para a ação. Eu tenho os meus, você vai ter os seus. Enquanto você não souber qual é a sua motivação, você não vai conseguir. Mudança de mentalidade é o que as pessoas chamam hoje de mindset. Mudança de mindset. Nada mais é que mudar a sua mentalidade. Acredite, a ciência já crava isso. Não é a disciplina, não existe isso. As pessoas, você tem que ser disciplinado. Você vai treinar mesmo sem vontade, o que rege é a disciplina. Não, o que rege é o motivo pessoal que você descobriu, que você instituiu, que vai te trazer essa força quando você não tiver força para ir treinar, que vai fazer você acordar cedo, ou que vai fazer você conseguir treinar após seu expediente de trabalho. Já crava aqui, sem motivação não vai. Não é fácil, não é da noite para o dia. Fiz questão de falar para vocês, de catalogar os meus erros, e mesmo quando eu me dei conta, quando eu aprendi o que era certo, não foi da noite para o dia. Quando eu falo para vocês que eu acertei a minha dieta, não vai sonhando que eu não erro até hoje. Erro numa proporção muito menor. Tá aí, os resultados mostram isso. Agora, você não vai se crucificar quando isso acontecer. O que vai acontecer é você saber que você errou e, no momento seguinte, você continuar. Você não vai ficar remoendo e falar, ou então, sabe aquela coisa do já que eu comi um bolo, vou complementar esse final de semana, na semana eu começo. Já que está chegando o Natal, eu vou aproveitar. Não.
Se você retomar a rota já na sequência, não importa. Os erros vão acontecer. É humano, o processo não é linear. E isso que é o importante. Então, a mudança de mentalidade é o que te leva a todos esses passos que a gente discutiu aqui. Resumindo, o motivo para a ação e a narrativa que eu instituí na minha cabeça, desde lá do princípio e até hoje, dizendo que eu sou digna desse resultado, que eu iria alcançar e que eu sempre vou alcançar o que eu me proponho a fazer, mudou o jogo completamente. Então você vai trabalhar a sua mentalidade, saber que você é digna desse processo, saber que você vai errar, mas que você vai retomar a rota, vai fazer com que você aproveite o processo, principalmente no decorrer dele. Desapega o resultado final, porque é certeza, você vai sempre chegar muito melhor do que você começou. É dia a dia, é um processo, é uma construção. E você passar a gostar desse processo, do que você vê no decorrer, aproveitar a jornada no decorrer, é a chave. Vai por mim. Tenta e me conta. Essa conversa, ela continua nos comentários. Eu quero saber se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, se tem algum processo que você começou em comum, ou se para você valeu uma outra dica. A gente vai trocar essas figurinhas. E também coloquem o que vocês gostariam de ver num próximo vídeo. Eu tenho outros engatilhados que eu vou estar lançando na sequência para vocês. E a gente vai se falando. Não esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo para que você receba essa notificação já no próximo, tá bom? Um beijo e até mais vezes.